Olá pessoal, retornamos agora para mais um vídeo na nossa disciplina, né, de mitologia grega e fundamentos do psiquismo ocidental, retornando, né, na sequência de vídeos aí. Esse agora é o quinto vídeo, tô anotando aqui no papelzinho, quinto vídeo sobre a maldição dos Labidácidas e dos Atridas. Deixa eu anotar aqui para não perder a conta, né, porque senão depois eu acabo me perdendo. E agora a gente vai efetivamente entrar na parte que onde a gente vai falar um pouquinho sobre os Atridas, né, sobre a maldição dos Atridas. Vocês lembram que no último vídeo que a gente fez, que a gente se encontrou, a gente finalizou a questão ali dos Labidácidas, falando um pouquinho ali sobre o Sete contra Tebas, né, do fim ali da dinastia dos filhos de Lapidaco, mas claro, com o principal aspecto ali para Édipo, né, e toda a desgraça que envolve o Édipo. E eu até tinha falado nesse último vídeo que a história dos Labidácidas é um caso remonta, né, a um caso de como essas maldições vindas dos antepassados, né, isso que na psicologia a gente vai chamar da transmissão psíquica intergeracional, né, quando ela não é trabalhada, usando uma linguagem atual, quando você não terapeutiza, né, quando você não se descobre, quando você não busca se conhecer, ou busca e quando se conhece não aceita, né, que foi o que aconteceu com o Édipo, isso te destrói, né? Na mitologia, Édipo comete uma híbris, né? Vamos dizer assim, né? É isso que vai ter acontecido, por isso ele é punido pelos deuses, né? Por isso ele tem aquele fim trágico, a própria natureza, né, aniquila ele, né? Na psicologia a gente vai dizer, bom, esses teus traumas reprimidos, essas fantasias, esses delírios, né? Delírios não é bem a palavra certa, mas os traumas que nós temos reprimidos, que muitas vezes nós temos, que nos são passados, né, pelos nossos familiares, devido ao convívio, devido à proximidade, né, devido aos segredos de família que ficaram aí ocultados por gerações, mas que acabam moldando o modo como a nossa família se comporta em relação a algumas coisas e que vai formar a nossa personalidade, que vai estruturar o nosso psiquismo, né? Se nós não cuidarmos disso, se nós não trouxermos isso à tona, à luz, e ressignificarmos isso vai nos destruir como? Por meio do adoecimento psíquico na sua mais diversa forma, numa neurose, né, num problema de relacionamento, num alcoolismo, drogadição, psicoses e por aí vai, né? Ou seja, o adoecimento psíquico, né? Então, o caso dos Labidácidas, ele remete a isso, remete a um caso onde o herói principal aí, né, o foco principal, que seria o Édipo, não soube lidar com esse destino, né, com essa herança que ele traz, e por isso ele sucumbe, ele é destruído, né? Já nasce amaldiçoado e morre completamente aniquilado ali, né? Cego e no exílio, né? E agora a gente vai ver o dos Atridas. Os Atridas tem muita coisa, muito mais coisa do que o dos Labidácidas. Eu, inclusive, não vou nem falar metade das histórias aí. Vou pegar um eixo aqui e vou tocar, né? Muitas histórias aí que são paralelas, eu vou deixar aqui, vou sinalizar que tem uma história aqui, mas não vou nem entrar ali. Mas o eixo central que eu vou colocar aqui é o do Orestes, né? Tem vários heróis não, né? Mas assim, vários elementos, várias histórias, né? Ou várias pessoas que eu poderia focar, mas eu vou focar aqui no Orestes para mostrar o contrário do que aconteceu com Édipo, né? Porque Orestes também vai herdar a maldição dos antepassados, dos Atridas, mas o final dele vai ser diferente do Édipo, né? Ele vai simbolizar essa pessoa, né? O indivíduo que, mesmo recebendo a maldição, mesmo recebendo a desgraça, mesmo recebendo, né, um destino ao qual você não escolhe, e o Orestes, ele vai ser colocado numa situação que ele não tem muita escolha, ele tem que executar, e enfim, a maldição dele, a principal dele, começa ali, e não tinha muito como escapar daquilo ali, mas ele consegue, digamos assim, contornar a situação e se livrar da maldição, né? Então, simbolicamente, a gente poderia representar isso como uma pessoa que, mesmo herdando, mesmo tendo os seus traumas, mesmo carregando aí coisas do passado, que todos nós temos, né, nossos e da nossa família, se você se lança sobre isso, se você traz isso
né, a luz, né, lembrando lá do Freud, tudo que é id precisa se tornar eu, né, você traz aquilo do inconsciente, traz para o consciente, ressignifica, né, que vai ser bem o caso que vai acontecer com as eríneas, lá na frente a gente vai ver isso, elas vão ser ressignificadas, né? Você, usando uma linguagem atual, se terapeutiza, né? E aí você não adoece. Aqueles conteúdos do seu inconsciente não vão fazer você adoecer, e sim vão fazer você transcender, que foi o que aconteceu com Orestes. Mas já tô dando spoiler aqui, né? Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar... Hoje não, né? Agora, porque... Bom, vocês podem ver os vídeos em outros dias, né? Não precisa ver na sequência, pode ver em outros dias. E, bom, não quero estender mais porque já deu 5 minutos e eu quero tentar fazer curtinho, né? Então vamos lá, vamos começar a falar. Bom, pessoal, desculpa, eu tive um probleminha aqui no meu computador, deu um pau aqui, travou alguma coisa aqui, eu tive que parar a gravação e voltar de novo. Então, peço desculpas aí por essa... Deve ter tido um lapso aí no vídeo, eu vou cortar depois ali a parte que deu problema e por isso eu estou retomando. Mas bom, voltando onde a gente estava, vamos começar então aqui a parte da maldição dos Atridas, né? Bom, então como é que começa a mitologia dos Atridas? Tudo começa, como eu tinha falado antes, não sei se você vai pegar a parte que eu cortei, né? Mas tudo começa com Tântalo, né? Então quem foi Tântalo? Na mitologia grega, Tântalo foi um mítico rei da Frígia ou da Lídia, mas na verdade se acredita que ele tenha sido o rei da Frígia. Opa, eu não peguei aqui a canetinha, só um pouquinho aqui, caso eu resolva arriscar alguma coisa, já tenho aqui a canetinha, pronto. Da Frígia, né, casado com Dione, ele era filho de Zeus e da princesa Plota. Tântalo teve 2 filhos, Níobe e Pélopes. Que Pélopes? Aquele lá, né, do mito que apareceu no mito dos Lapidácidas, que o Laio sequestrou o filho, né, o Crísipo, né? Vocês lembram lá da história do Laio, quando ele vai e sequestra o Crísipo e o Pélopes lança uma maldição sobre o Laio, né? Então é esse mesmo Pélopes, tá? Foi sentenciado, no caso Tântalo, né, a não poder saciar sua fome e sede, visto que ao aproximar-se da água, esta escoava e ao escoava dele, né? E ao erguer-se para colher os frutos das árvores, os ramos moviam-se para longe do seu alcance, sob a força do vento. A expressão... depois eu vou falar um pouquinho aqui do Tântalo, tá? A expressão suplício de Tântalo refere-se ao sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, porém inalcançável. A exemplo do ditado popular, tão perto e, mesmo assim, tão longe, né? Tão perto, mas tão longe. O suplício de Tântalo, eu não vou me aprofundar aqui nos aspectos psicológicos do Tântalo, mas... só para fazer um parênteses, é uma coisa um pouco interessante, engraçada não, né? Interessante principalmente para vocês aí que futuramente, possivelmente, vão acabar trabalhando com clínica, alguma coisa assim. Vocês vão observar que na clínica, quando você está lá no consultório, você vai ver muitas pessoas sofrendo do suplício de Tântalo, né? O que é o suplício de Tântalo, metaforicamente falando, aí no contexto terapêutico? Você vai observar muitas vezes pessoas que você vai estar lá, né, fazendo a terapia, trabalhando com a pessoa, alguma coisa assim, e a pessoa tem tudo na vida dela para deslanchar, né? Ela consegue, ela tem condições emocionais, ela tem condições psicológicas, ela tem condições financeiras, condições sociais, mas ela não acredita, né? Ela não consegue. Então vocês vão ver que muitas vezes pessoas, vocês vão ter, se vocês forem para a clínica, né? Obviamente, se forem trabalhar com clínica, vocês vão ter casos assim de pessoas que você vai olhar e vai dizer assim, cara, você tem tudo na vida para dar certo. Por que você está travando, né? E essas pessoas, elas sofrem profundamente, justamente até por conta disso, né? Porque quando você não consegue alguma coisa, porque você tem uma doença, porque você não tem dinheiro, porque você tem uma condição social ruim, ou por alguma coisa, você tem uma desculpa, né, para você não conseguir os seus objetivos que você deseja. Mas quando você tem tudo na sua mão e você não consegue, o teu sofrimento é muito mais profundo. E vocês vão observar, quem for trabalhar com clínica aí, que isso é um fenômeno que não é tão raro de acontecer assim no consultório, tá? E aí o terapeuta precisa ter uma certa habilidade para lidar com isso, para demonstrar para as pessoas que ela tá com as coisas estão ao acesso dela. E ela mesmo é que está fazendo o boicote contra ela mesma, ela própria, né? No caso de Tântalo aqui não é isso, né? Ele realmente, a água escapava dele, a comida escapava dele, mas ela tem uma certa relação com isso, tá? As pessoas que têm todas as condições ao seu redor, mas não conseguem satisfazer ou realizar os seus desejos ali, realizar seus objetivos, e por isso sofrem profundamente, tá? É o suplício de Tântalo. Bom, do mesmo modo como eu falei lá dos Lapidácidas, né? Vamos ver aqui um pouquinho da árvore genealógica principal, tá? Porque tem muito mais gente aqui nessa árvore genealógica aqui que eu não coloquei, justamente porque
Enfim, é muita história aqui. Os Atridas, eles têm muitas histórias que permeiam o que eu estou chamando aqui de história principal, tá? Que também não necessariamente a história principal. Estou dando uma ênfase aqui, que é o caso. Estou dando a gente vai chegar no Orestes, né? Mas assim, tem muita historinha aqui no meio e teria muitos outros personagens que não tá aqui, tá? Mas no geral, o que vai interessar para nós aqui hoje nessa aula, o que a gente vai ver, tudo começa com Tântalo, né? Então Tântalo, ele vai ter o filho Pélops, que a gente já viu, ele teve outro Níobe, né? Que é outro filho, mas aqui vamos para Pélops. Pélops então vai ter 2 filhos, Atreu e Tiestes. Mas peraí, e o Crísipo, né? Ele não era pai do Crísipo? Sim, Crísipo era um filho de um outro relacionamento que ele teve com uma ninfa, tá? Aqui são os filhos que ele teve com Hipodâmia. Então, de novo, foi aquilo que eu falei, tem muitas historinhas paralelas que eu não vou dar ênfase. Então, para nós, o que vai interessar aqui é que Pélops vai ser pai além de Crísipo, que a gente já viu, né, que seria tipo assim, um filho fora do casamento, vamos dizer assim, ou um filho antes, inclusive, né, dele ter o relacionamento com Hipodâmia, que é Atreu e Tieste, né? E aí o que vai dar origem, né, a maldição vai ser aqui, né, os Atridas, ou os filhos de Atreu, né? Então, Atreu e Tiestes, que algumas versões do mito dizem que eram gêmeos, tá? E vocês vão ver que aí isso vai ter um problema, principalmente na hora de disputar o trono. A gente vai ver isso ali na frente. Tiestes, então, ele tem uma filha chamada Pelópia. E aí aqui é uma história que eu não vou entrar, tá? Eu não vou falar, não vou contar essa história aqui, porque, de novo, são muitas histórias, e aí se eu for contar cada uma delas, haja vídeo, né? Mas assim, Tiestes, ele acaba tendo uma relação com a própria filha, mas aqui foi tipo Édipo, né? Foi sem querer, foi sem saber, ele não sabia que Pelópia era a filha dele, tá? E aí dessa relação incestuosa, não foi proposital, nasce Egisto. Tá? Aqui, essa história de Tiestes tem muita coisa aqui que também seria interessante a gente abordar, mas, gente, eu vou simplesmente me abster, tá? Eu vou colocar de lado e para nós aqui a gente não vai ver. Quem tiver interesse, eu recomendo, vá atrás, tem vídeos na internet aí, procura sobre a história de Tiestes, né, e o que aconteceu com ele e tudo mais. O que vai nos interessar aqui é que ele vai ser pai do Egisto, tá? Atreu, então, ele vai ser pai do Menelau e Agamemnon, são os 2 famosos generais da Guerra de Troia, né? Menelau, que era casado com a Helena de Troia, que foi raptada por Paris, levada para Troia, e Agamemnon, que foi o grande rei de Micenas, que unificou todo mundo grego para ir até Troia atrás da Helena, né? Claro que também essa história tem muita coisa aí, mas grosso modo é isso, né? Agamemnon, ele se casa com Clitemnestra. Quem era Clitemnestra? Tá? Depois ela vai ter um caso com Egisto, tá? Depois a gente vai ver isso daí. Mas quem era Clitemnestra? Clitemnestra era a irmã de Helena, né? Elas eram irmãs. Então, na verdade, um dos irmãos, Agamemnon, casa com Clitemnestra e o outro irmão, Menelau, casa com Helena, tá? Na verdade, foi até aí que eles herdaram os tronos de Micenas e de Esparta, tá? Porque eles não eram nem micenos, né? Agamemnon não era miceno, nem Menelau era espartano, os 2 eram filhos de Atreu, né? Mas com esse casamento é que eles acabam ganhando o reino, né? Cada um ganha um reino, que também é outra história muito interessante, tá? Mas eu não vou entrar nesse caso. O que vai nos interessar aqui, para nossa sequência, é que Agamemnon ele vai então casar com Clitemnestra, e dessa união entre os 2 vai nascer 3 filhos, vai ser Electra, Efigênia e Orestes. O que vai ser o nosso principal foco aqui? Vai ser Orestes, tá? Então, foi aquilo que eu falei, tem muita coisa aqui nos Atridas, tá? Muita coisa aqui mesmo. Mas assim, vamos pegar um eixo e vamos lá, porque se a gente for falar todos os Atridas, de todas as histórias, todas as lendas que envolvem a casa dos Atridas, a gente podia finalizar o semestre só com os Atridas. Né, vamos lá. Então, como é que começa as maldições, né? Tudo vai começar com Tântalo, como eu falei. Quem era Tântalo? Tá? Tântalo, ele era filho de Zeus. Então, eu vou só contar aqui e depois eu explico a história. Então tudo se inicia com Zeus, Hermes e Deméter indo fazer uma visita a Tântalo. Este, para agradar o pai e conseguir a imortalidade, mata o filho Pélops, né? Lembra? Ele matou o filho. Mas o Pélops não teve filho. Calma, a gente vai chegar lá, né? Mas nesse momento ele mata o filho e com ele faz uma sopa que serve aos deuses, né? Estes horrorizados condenam Tântalo ao suplício eterno no Tártaro, que foi isso que eu já falei. Bom, vamos destrinchar um pouco mais essa história. Então, quem era Tântalo? Tântalo era um filho de Zeus com uma mortal. Eu não sei se era mortal,
Acho que era mortal. Era mortal. Tanto é que ele... Aí, agora não sei se era mortal. Não vou lembrar agora. Mas enfim, ele era filho de Zeus, tá? Por ser filho de Zeus, ele era mortal. E ele podia frequentar o Olimpo. Então, ele, como era, né, filho do Deus mais poderoso, ele frequentava os banquetes do Olimpo. E lá nos banquetes do Olimpo, ele convivia com os deuses e ouvia... Aí tem várias histórias, várias versões, várias lendas, né? Umas dizem que ele ouvia os casos, ouvia as coisas, os casos extraconjugais dos deuses e tal, e voltava para os homens e contava assim, era a fofoca toda, né? Tipo assim, era uma comadre, né? Que sabia das coisas lá no Olimpo, vinha para os homens e fofocava para todo mundo. E isso irritava muito os deuses, porque imagina, né? Imagina você ser um deus, você ser corneado, e não só ser corneado, como descobrir que você foi corneado porque os mortais estão falando de você. Pega mal, né? Então, assim, isso é o tipo de coisa que irritava os deuses, né? Então, uma das versões do mito diz que isso teria irritado os deuses e por isso os deuses teriam punido ele. Outras versões do mito dizem que ele, convivendo, né, com os deuses lá, e sim, ele vivia, ele era meio, como é que eu vou dizer assim, meio... Sabe aquela coisa, o filho do dono, né? O cara que é o playboy, assim, né? que é o filho do pai é rico e o cara meio que se acha. O Tântalo era meio isso. Então ele era meio né, chato, pode ser a palavra, né? Ele incomodava um pouco lá nas festas, né? Nas festas do Olimpo, nos banquetes do Olimpo. Ele era meio... Me faltando a palavra aqui agora, inconveniente, né? Ele era uma pessoa inconveniente, mas todo mundo meio que tolerava ele, porque, pô, ele é o filho do dono, né? Ele é o filho dos Zeus, então se tolerava. E aí, só que numa certa ocasião, ele fez uma coisa que desagradou muito os deuses, que foi, ele roubou o néctar e a ambrosia, né? O que é o néctar e a ambrosia? Era a comida e a bebida dos deuses, que concedia a eles a imortalidade, porque ele queria, inclusive, dar para os amigos dele humanos para que eles também se tornassem imortais. Inclusive, aí uma das versões do mito também fala que por ele comer a ambrosia e beber do néctar, quando ele ia lá nos banquetes do Olimpo, ele também se tornou imortal, né? Por isso que o suplício dele aqui é eterno. Ele não morreu, vamos dizer assim. Se bem, embora que aqui ele estava no Tártaro, né? Mas enfim. Mas a questão assim é que na verdade deixa eu fazer um parênteses antes que eu esqueça. É que assim, vocês podem dizer assim, mas ele não, mas depois da morte ele não podia ir pro Tártaro. Ele podia ir pro Tártaro depois da morte, morrer e ser enviado pro Tártaro, né? Só que aí, se ele morresse e fosse pro Tártaro, ele ficaria inconsciente. Então a punição dele não seria, a alma dele, vamos dizer assim, sofreria lá, mas ele não teria consciência do sofrimento. Então a punição não seria tão intensa. Então o que aconteceu com Tântalo é que ele foi mandado pro Tártaro vivo, portanto, e como ele era imortal, né? Ele era consciente. Então o sofrimento dele era maior, porque ele tinha consciência que estava sofrendo, né? Que estava sendo punido. Mas enfim, parênteses, tira lá. Outra versão do mito diz que, de novo, ele tinha feito tudo isso, né? Que ele roubava a ambrosia, roubava o néctar, ele contava as fofocas lá do mundo dos deuses e tal. Ele era uma pessoa muito inconveniente até um certo ponto que ele ficou meio queimado no Olimpo, né? E aí, para digamos assim, melhorar a imagem dele, ele resolve fazer um banquete no palácio dele e convidar alguns deuses para participar desse banquete. Que aí essa história aqui. Que deuses são esses? Zeus, Hermes e Deméter, né? Nesse momento, então, ele convida os deuses. Aí, quando os deuses estão para chegar, ele chama o cozinheiro e diz assim, olha, vamos servir um prato, uma iguaria fantástica aqui para os deuses. O que a gente vai servir para os deuses? Mata meu filho, mata o Pélops e serve, faz para eles um banquete, né? Beleza. O cozinheiro foi lá, matou o Pélops, preparou um almo ensopado, uma coisa maravilhosa e tal, deu para os deuses. Quando os deuses chegaram, né? Aquela coisa toda tal, e aí o Zeus queria saber do neto, né? Que ele não conhecia ainda. Cadê o Pélops, meu neto? Não, calma, meu pai, calma, que já você vai encontrar com ele, né? Já você vai encontrar com o teu neto, né? E aí estão ali no banquete e tal, de repente chega o prato principal. Quando chega o prato principal, Deméter, tá, que nessa ocasião ela estava muito triste porque a filha dela, Core, tinha sido sequestrada, tinha ficado no submundo, né? Já tinha até sido transformada em Perséfone. Essa é uma outra história que eu também não vou nem entrar aqui, mas Deméter estava sofrendo muito porque ela tinha perdido a filha, perdido aspas, né? Porque ela tinha sido sequestrada, mas enfim, essa é uma outra história. Assim, ela não estava mais com a filha, né? Então ela estava sofrendo muito.
Então, quando ela viu aquela comida ali, aquele prato principal, ela estava muito triste. Ela começa a comer logo, porque ela, tipo assim, para aplacar a tristeza, né? E ela nem se deu conta do que estava comendo. Ela começa a comer e vai. O Zeus e o Hermes, quando eles recebem o prato, eles sentem o cheiro e percebem que aquilo ali não era uma carne natural, né? Uma carne de uma caça, de um animal. Eles percebem que é carne humana. E aí eles automaticamente eles perguntam para tanto: o que tu fez, né? O que é isso aqui? Aí assim, você tá querendo, né, dar carne humana para os deuses? Você tá maluco, né? Aí o Tântalo fala assim: meu pai, isso aqui é um sacrifício, né? Imagina, eu estou fazendo um grande sacrifício. Eu estou oferecendo para você o meu próprio filho, né? E aí apresentar a cabeça de Pélops, né? E diz assim: olha, tá aqui, né? Tu não queria ver teu neto? Tá aí. O Hermes ficou horrorizado, o Zeus ficou horrorizado, Deméter ficou horrorizado, só que Deméter já tinha comido, né? E aí o que aconteceu? Então, irritados, né? Principalmente Zeus, eles condenam então o Tântalo ao suplício eterno, né? Que é o que? Eles mandam ele para o Tártaro, onde ele ficaria dentro de um lago, como está aqui, né? Um lago até o pescoço. E como ele era imortal, ele ia ficar eternamente ali, com fome e com sede. Só que ao redor do lago teriam plantas, né, com árvores lindas, com peras, maçãs, figos, todas as frutas mais lindas que tivesse. E todas as vezes que ele tentasse esticar a mão para pegar uma fruta, o vento, né, sopraria o galho e ele não conseguiria alcançar, né? E ao mesmo tempo enquanto ele estava com sede, toda vez que ele baixasse a cabeça, né, para pegar a água descia um nível e ele não conseguia beber, né? Então Tântalo está até hoje no Tártaro, porque ele é imortal, sofrendo, né? Com fome, com sede, ao redor dele, dentro da água, cheio de comida, e ele não pode comer nem beber. Tá? Então esse foi o suplício do Tântalo, e começa a primeira maldição. Né? A casa de Tântalo, né? A casa dos descendentes de Tântalo já começa amaldiçoada aí, por conta dessa besteira que o Tântalo fez. Bom, mas o que acontece? Os deuses ficam com pena de Pélops e recriam ele, né? Reconstroem ele, né? E dão de novo a vida para ele. Então aqui Pélops é refeito pelos deuses e vai habitar na região do Peloponeso. Não é bem a região do Peloponeso, o Peloponeso é depois quando ele se torna rei lá, né? Mas tinha um outro nome, tá? Onde ele se casa com Hipodâmia e tem 2 filhos, que é Atreu e Tieste. Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui. Só que quando os deuses recompõem, tá, Pélops, né, refazem ele, dão a vida de novo para ele, só que uma parte dele tinha ido. Qual é a parte que tinha ido? A parte que Deméter comeu. Então o que estava faltando do Pélops? O ombro e uma parte da omoplata aqui, tá? Essa região aqui assim. Então ele ficou... faltou essa parte, né? Aí Zeus pede para Hefesto fazer um ombro, né, uma omoplata, não sei se agora é de metal, se de marfim e tal, e aí colocaram nele, né? Aí diz a lenda que esse ombro, né, essa omoplata de Pélops ficava em, não sei se era em Olímpia, mas tinha algum lugar lá que foi efetivamente, ficava lá, né, a demonstração dos gregos, para os gregos virem, né? Foi depois que ele morre e tal, né, o que sobrou dele foi lá, era gigantesco, porque Pélops era um gigante e tal, né? E aí também tem uma lenda que diz que, não sei qual deus, falou que os gregos só venceriam a guerra de Troia se levassem a omoplata de Pélops para lá. Então eles levaram, ganharam a guerra e tal. E depois, na volta, os navios afundaram, porque Poseidon estava irritado lá com Odisseu, e aí a omoplata se perdeu. Tá? Só um parênteses. Bom, 18 minutos, vamos lá. O que acontece então? O Pélops, ele revive, ele vai habitar numa região onde, eu não vou recordar do nome do rei, tá? Me esqueci agora o nome do rei, mas ele era o pai da Hipodâmia. Resumindo um pouco a história, tá? Aqui é uma outra história muito interessante, muito legal, tá? Mas também eu vou falar bem rapidinho porque não é o foco, para não desviar muito. Bom, esse rei, ele tinha uma filha Hipodâmia que era muito linda, e esse rei tinha uma... Era Eristeu, não me recordo agora do nome do rei, tá? Ele recebeu uma vez um oráculo dizendo que ele seria morto pelo seu genro, né? Então, por isso, para fazer isso, ele evitava que a filha se casasse, obviamente, né? Então, o que ele fazia? Toda vez que chegava um pretendente lá,
ele tinha cavalos que tinham sido dados por Hermes, cavalos mágicos, cavalos muito poderosos, né? E um cocheiro que era o próprio filho do Hermes, chamado Mírtilo, né? Mírtilo é a fruta, né? E esse cocheiro, então, ele sempre propunha para qualquer um que quisesse casar com a Hipodâmia, que ele faria o seguinte: vamos apostar uma corrida de cavalo, né? E quem ganhar, aquele que perder, morre, né? E obviamente, como ele tinha cavalos mágicos, como ele tinha um cocheiro que era o filho do próprio Hermes, ele sempre ganhava e os pretendentes morriam, né? Já tinha matado 13, se eu não me engano, quando o Pélops chega lá. Quando o Pélops chega lá, Pélops era muito ardiloso, né? Muito inteligente. E aí o que ele faz? Ele convence o cocheiro, que era o Mírtilo, né, a trocar os pinos da carruagem, né, do rei de metal por pinos de cera, que aí no meio da corrida aqueles pinos iriam romper, os cavalos eram cavalos, né, mágicos, poderosos, eles iam a continuar a corrida, a carroça ia se quebrar toda e o rei morreria, né? E foi o que aconteceu, né? Quer dizer, ele convenceu o Mírtilo a fazer isso, prometendo para ele que se ele fizesse isso, quando ele se tornasse rei, ele daria metade do reino pro Mírtilo, mais a primeira noite com a Hipodâmia, né? Porque a Hipodâmia era muito bela e tudo mais. O Mírtilo topou, fez isso, teve a corrida, o rei morreu, beleza. Aí diz, né? A lenda, que num dado momento eles estavam indo, não lembro para onde, só que sei que estava na beira de um penhasco lá, e o Mírtilo, ele cobrou do Pélops a promessa, né, que ele tinha feito, principalmente em relação à primeira noite ali com a Hipodâmia, e aí nesse momento o Pélops empurra ele no precipício, né, que ele não ia dividir o reino porcaria nenhuma, e não ia dar a mulher dele porcaria nenhuma, né, enrolou, mentiu para ele, jogou ele do precipício, e aí o Mírtilo, só que enquanto ele estava caindo do precipício, ele amaldiçoa Pélops. Daí assim, desgraçado, tu vai ver, tu vai pagar pelo que tu fez, né? Então, de certo modo, a maldição lá, né, o rapto do Crísipo pelo Laio, de certo modo, tem um pouco a ver também, porque Pélops também não era nenhum santo, tá? E vocês estão vendo que nessas mitologias, nessas histórias, esse tempo era um tempo bruto, né? As pessoas eram brutas, não era tão simples viver nessa época aí, né? Bom, ok, isso que interessa para nós. Mas fecha aqui o parênteses, né? Da historinha aí do Pélops com a Hipodâmia. Mas o que interessa para nós aqui é que ele vai ter com ela 2 filhos, tá? Atreu e Tiestes, tá? Mas Pélops tinha um filho ilegítimo. Ilegítimo forma de dizer, né? Mas enfim, né? Não era ali da casa real da Hipodâmia, né? Crísipo, que havia sido raptado por Laio, mas que havia retornado ao convívio do pai, tá? O Crísipo era um filho, algumas versões da lenda dizem que ele teve com uma ninfa, tá? Antes de se casar com Hipodâmia. Hipodâmia temia que Crísipo tomasse o trono dos seus filhos, né? E conspirando com eles, matou o filho de Pélops. Na verdade, o que é mais comum, né, na lenda diz que ela convenceu Atreu e Tiestes a matarem Crísipo, tá? Por isso que depois o Pélops expulsa todo mundo de casa, não só a Hipodâmia. Então foi assim, ela meio que conspirou, convenceu os filhos a matarem o Crísipo, e aí o Pélops, com raiva, expulsou eles ali do reino onde ele morava, né? Eu esqueci de falar também, uma das versões da lenda diz que, não sei, né, há outras versões, não, mas uma diz que Atreu e Tiestes eram gêmeos, eles eram idênticos. Então por isso era muito difícil diferenciar um do outro, tá? Isso vai ter uma consequência mais lá pra frente. Bom, então Hipodâmia e os filhos são expulsos, né, e acolhidos pelo rei Eristeu de Micenas, né? Então eles vão morar na região de Micenas. Com a morte de Eristeu, Atreu e Tiestes começaram a disputar o trono. Bom, primeiro, por que teve a disputa do trono aqui? Primeiro, já que eles eram gêmeos, ninguém sabia quem é que tinha nascido primeiro, né? Porque, basicamente, quem é que tem direito ao trono? Quem tem direito ao trono é o filho mais velho, né? Nessa época aí. Como os dois eram gêmeos, ninguém sabia direito, né, qual dos dois tinha nascido primeiro, então ficou aquela dúvida, aquela briga, né? Qual dos dois é que vai efetivamente herdar o trono de Micenas, né? E aí eles consultam o oráculo, e o oráculo diz, né, aqui, o oráculo previu que o rei de Micenas seria aquele que tivesse um cordeiro de ouro, né? Esse cordeiro de ouro aqui, que aqui está uma simbologia, ele foi depois sacrificado, né, e foi tirado o pelo dele, né? Aí algumas versões da lenda dizem que o Atreu
teria matado o cordeiro, né, sacrificado o cordeiro e guardado o pelo do cordeiro para ele, porque ele era muito ganancioso, enfim, mas aí são variações. Mas, de qualquer modo, esse aqui, né, esse pelo desse cordeiro aí, desse cordeiro dourado, esse cordeiro de ouro, é o famoso velocino de ouro que depois Jazão, lá, né, numa outra história que ele vai buscar, né? Ele vai atrás do velocino de ouro, mas é outra história que eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas o que acontece? O que aconteceu? O cordeiro, ele nasce nos rebanhos, no rebanho que pertencia a Atreu. Então, se o cordeiro nasceu no rebanho de Atreu, Atreu é que deveria ficar com o reino, né? Aí também diz o mito que Zeus queria que Atreu fosse o rei, por isso que Zeus fez o cordeiro nascer no rebanho de Atreu, tá? Só que assim que o cordeiro nasce, né, Atreu ainda não tinha sido comunicado que o cordeiro tinha nascido, Tieste seduz a esposa do Atreu e para que ela lhe desse o animal, né? Então ele vai lá, eles eram gêmeos, eles eram parecidos, né? O Atreu vai lá, seduz a mulher do Atreu, transa com ela, né, tem um caso lá com ela e convence ela a entregar para ele o cordeirinho, né, falando assim, olha, agora que tu fez a besteira aqui, se tu não quer que eu fale pro teu marido o que você fez, me dá o cordeiro, fica quieta, né, e aí fica tudo certo, né, aí ela entrega o cordeirinho para ele, ele vai, leva o cordeiro pro rebanho dele e diz, olha, fui eu, né, eu que efetivamente herdei eu tenho direito ao reino, né. Aí o que acontece? Bom, se é assim, né? Se o cordeiro nasceu no rebanho de Tieste, Atreu aceita, né? Meio contra gosto e tal, mas tudo bem, né? Foi profetizado, o oráculo disse, então Tieste é o rei. Só que Zeus vê isso e não aceita. Ele queria que Atreu fosse o rei de Micenas. Então o que ele faz? Ele conspira com Atreu e diz assim, olha, faz uma proposta pro teu irmão, o seguinte, se o Sol voltar para trás, né, se o Sol, ao invés de ir, né, do leste para o oeste, o Sol voltar, retornar, né, o dia retornar, o carneiro ele passa a ser então do Atreu e Atreu passa a ser o dono, né, o rei de Micenas. O Tieste fica muito invocado com isso, né, ele acha isso muito estranho, mas olha, era absurdo, é óbvio que isso jamais poderia acontecer, não teria como isso acontecer, então ele topa, não, tudo bem, né? Se efetivamente o Sol andar para trás, eu te dou o carneiro e você vira o rei, né? Beleza. E aí o que aconteceu? Quando eles fecharam o acordo ali, Zeus chama Apolo, que era o cocheiro, né, que carrega o Sol, e manda Apolo voltar. Apolo volta, quando Apolo volta, o Sol volta, Tieste fica abismado com aquilo, fica horrorizado com aquilo, vê que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, pesa um pouco na consciência, porque ele sabe que ele roubou, né, o carneiro do irmão, e ele resolve, tudo bem, devolver o carneiro ali pro Atreu, e o Atreu fica então como sendo o rei de Micenas, né? Então aqui, né, os deuses intervêm no trono de Atreu, Tiestes é expulso da casa com Laodâmia, né? Que era a esposa dele, né? E teve 3 filhos, que foram Orcômeno, Aglau e Calileonte, né? São os 3 filhos de Tieste. Bom, Tieste digamos assim, devolve o carneiro pro Atreu. Ali fica fica claro que houve algum tipo de golpe ali, que o carneiro era para ser do Atreu e o Tieste roubou. O Atreu expulsa ele então, né, ali de Micenas, ele vai embora tal, mas ele deixa os filhos dele lá, o Arcômeno, o Aglau, né, e o Calileonte como hóspedes, né? Eram sobrinhos do Atreu, né? Então é hóspede, então fica lá tal, né? Eram crianças. Então o Tieste vai embora e as crianças ficam ali vivendo como hóspedes na casa do tio, né? Bom, com o tempo, aí o que aconteceu? Atreu descobre o adultério e, para se vingar, finge se reconciliar com o irmão e o convida para um banquete na cidade, onde ele serve os 3 filhos, né? Ao final do festim, quando Tieste já havia sido satisfeito, Atreu lhe mostra a cabeça
das 3 crianças que haviam sido comidas pelo irmão. Este, horrorizado, amaldiçoou o irmão e seus descendentes, tendo assim início a maldição da casa dos Atridas. O que aconteceu, né? Com o tempo, o Atreu descobriu que o Tiestes tinha transado com a mulher dele, né? Tinha adulterado com ele, adulterado com a mulher dele. Ele, então, para se vingar do irmão, ele finge um reconciliamento, né? Ele manda mensageiros para o Tiestes e fala assim: não, irmão, olha, eu sei que né, a gente teve rusgas no passado, a gente teve brigas no passado e tal, mas eu quero botar uma pedra sobre isso, vamos voltar a ser amigos, né? Afinal de contas, a gente é da família, vamos lá, vem para cá, volta para cá e a gente vai né, se reconciliar. E aí Tiestes, meio desconfiado, mas ele volta, né? Nesse meio tempo, quando Tiestes estava voltando, o Atreu ele manda matar os 3 filhos do Tiestes, né, e separa só a cabeça e as mãos, né, aí como está aqui, né, ele mostrando aqui cortou a imagem, né, mostrando aqui a cabeça dos filhos para Tiestes. Ele separa a cabeça e as mãos e o resto do corpo cozinha, né, faz um ensopadão lá grandão, tal. Quando o Tiestes chega da viagem, está cansado, né, quase morto, que viajou muito, tal, morto de fome, lá, cansadão, o Atreus, não, você tá vem cá, come alguma coisa aqui e tal. E aí o Tiestes come, né? Come, nossa, tá, a comida é muito boa, tal, nossa, que maravilhoso, que é isso aqui, né? Muito boa essa carne e tal. E aí o Atreus, você quer saber o que é que tu comeu? Vou te mostrar o que tu comeu. Aí ele vai lá e mostra, né, as cabeças a cabeça e as mãos lá das crianças, né, dos meninos lá, né? Aí o Tiestes fica revoltado com aquilo, né, e amaldiçoa o irmão, amaldiçoa o Atreu, e aí sim começa a famosa maldição da casa dos Atridas. Mas veja, né, já teve maldição antes, né? O Pélops que não cumpriu o que prometeu com Mirtilo, o próprio Tântalo, né, que mata o filho para agradar os deuses. Teve uma série de problemas já antes, tá? Até chegar aqui. Mas o foco principal aqui é entendido que Atreu foi o cara que realmente pegou pesado, né? Porque ele apesar de que o Tiestes já tinha armado para cima dele antes, tal, né? Tem uma briga aí de irmãos, o que, só um parênteses, né? Também é muito interessante ver como essa questão de irmãos brigando, ou até mesmo irmãos gêmeos, né? Brigando aí por casas reais, lembram muito também aquilo lá que está na Bíblia com relação a Esaú e Jacó, né? É uma treta meio parecida, né, com o que teve lá, só que no caso do Atreu aqui ele pegou bem pesado, né? Ele matou os filhos do Tiestes e fez o Tiestes comer os próprios filhos, né? Então, complicado, né? Bom, acabou aqui. Até que deu tempo, deu 30 minutos. Então, gente, a gente encerra por aqui. Então aqui agora a gente vai começar a ver as consequências desse ato do Atreu, né, o que a gente vai chamar da maldição dos Atridas, e o que vai acontecer posteriormente aí com a geração deles, tá bom? Então agora a gente para aqui, obviamente, né? Chegamos aqui no fim dessa exibição, e agora eu vejo vocês então no próximo vídeo, onde a gente continua a partir desse ponto, tá bom? Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!